todos. A voz está chegando bem aí atrás, tranquilo para todos? Ouvindo bem? Nós vamos começar na tarde de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, fazer um estudo, uma reflexão sobre justamente a reforma interior. Mas dentro da reforma interior, nós poderíamos falar uma amplitude muito grande. E o que nós vamos fazer? Nós vamos nos deter justamente no desafio da encarnação. Vamos procurar entender qual o desafio que nós trazemos, cada um de nós, que a pessoa traz numa encarnação. Então, cada encarnação, nós temos um grande desafio a vencer. Vamos ver qual é o nosso. E antes de mais nada, algumas coisas nós vamos ter que colocar para que a gente possa alinhar a nossa visão, o nosso pensamento e estarmos atentos a tudo aquilo que nós vamos conversar na noite de hoje. Senão, o nosso objetivo é provocar a reflexão dos participantes para realizarem uma análise aprofundada sobre o impacto dos seguintes aspectos. São alguns aspectos que impactam na nossa vida. Notadamente, 4 grandes aspectos vão impactar na nossa vida. E nós temos que estar atentos a eles. Eles vão se subdividir em diversos outros itens, mas nós só vamos tratar os 4 maiores. Até porque o tempo não nos permite. Então vejam só, nós vamos falar sobre os aspectos de família, saúde, fé e pessoal. Esses aspectos, na vida individual de cada um, nós vamos trabalhar como eles podem contribuir para a evolução do espírito de cada um. Então nós estamos aqui, e qual o objetivo que nós trouxemos de vida? A evolução espiritual, não é isso que nós buscamos? Então, se nós buscamos a evolução espiritual, nós vamos ter, no apoio desses 4 grandes aspectos, desses 4 grandes temas, nosso foco, a nossa direção. E para isso nós vamos ter que ganhar algumas competências. Quais são essas competências que nós vamos ter? São competências que nós vamos buscar para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E a primeira competência é a competência do conhecimento. Quando nós falamos de competência de conhecimento, nós estamos falando da competência cognitiva, que é compreender o processo vicioso que pode nos levar a doenças. Opa, pera lá. Então, eu só fico doente, eu só tenho dificuldades porque eu estou envolto num ciclo vicioso, num processo vicioso. Com certeza, se nós formos olhar, a fazer uma análise aprofundada, provavelmente cada um de nós está envolvido, cada um de nós, dentro de um desses aspectos, estará envolvido nesse ciclo vicioso. Cabe a nós, dentro dessa reforma, fazermos algumas mudanças. O aspecto atitudinal. Quando nós falamos do aspecto atitudinal, nós vamos falar da atitude do ser. Então nós temos que conhecer, aprender, conhecer, ter informação, depois ter a atitude de querer mudar, de querer sair desse patamar e mudar para outro patamar. Não adianta o João falar, o Joaquim, o Paulo, se a pessoa não tiver aquela atitude, não quiser, não tiver o desejo interior de querer sair de um patamar e evoluir para outro, nada vai mudar. Portanto, a pessoa deve predispor-se a buscar informações, conhecimento e planejar os passos para a realização da reforma interior, tão necessária para mitigar as dificuldades da encarnação. Ora, se eu quero reduzir essas dificuldades de uma encarnação, eu tenho que buscar esses conhecimentos e planejar. Não adianta falar, não, eu vou fazer minha reforma e sair reformando, derrubando parede, quebrando tudo. Se quebrar tudo, o que nós vamos fazer? O que eu quero fazer? Como é que eu vou fazer? E a infraestrutura? Então eu tenho que pensar, ver o que eu tenho, como é que está, para que eu possa começar aos poucos fazer essa reforma. Que ela não custe muito, mas que ela também não cause nenhuma dor para ninguém. Então é importante nós termos esse conhecimento para podermos nos planejar melhor para essa reforma. E por último, a competência operacional, que é colocar em prática, obrigado, Geraldo, que é colocar em prática, aqui eu posso movimentar um pouquinho, que é colocar em prática tudo aquilo que nós estávamos conversando anteriormente. Ter o conhecimento, ter a atitude e, ao mesmo tempo, colocar em prática o que nós planejamos, aproveitando as oportunidades. Nós temos oportunidades todos os dias, a todas as horas, a todo momento. Eu estou tendo uma oportunidade agora. Vocês estão tendo um outro tipo de oportunidade agora. Então nós juntos vamos refletir
sobre esse tema, para que nós possamos evoluir juntos. Portanto, nós temos que criar, a partir daí, valores sustentáveis, porque nós vamos, a partir das nossas oportunidades e potencialidades, todos nós temos pontos fortes e também temos alguns pontos fracos. Mas nós vamos criar valores sustentáveis e diferenciados. Sustentáveis por quê? São valores que vão dar sustentação, vão dar força, vão nos indicar qual o caminho correto que eu devo seguir para poder promover essa reforma interior. Que levem o indivíduo a concretizar a sua reforma interior. Então, nós vimos aí as 3 competências: cognitiva, atitudinal e operacional, com foco no nosso objetivo, que nada mais é do que refletir sobre essa reforma interior. E os temas que nós vamos abordar são esses. Um grande desafio, por que é um desafio para nós, como vencer esse desafio, o que é reforma interior, como realizar a reforma interior, o plano de ação para a reforma interior, a conscientização, um autodiagnóstico, conclusão final. Então vocês viram que vai caminhar dentro daquilo que nós estamos falando desde o princípio. Essa é a linha de pensamento, é o planejamento. Isso é que nós estamos fazendo e dizendo que cada um faz isso de per si para poder evoluir. Então, alguns questionamentos nós vamos responder agora e eles vão ser cada vez mais trabalhados durante esse estudo, essa reflexão. O primeiro questionamento é esse: as doenças ou dificuldades podem ser reduzidas, mitigadas ou até mesmo evitadas? A resposta para todos nós é uma só. Depende de quem? Depende de nós. Se depende de nós, a resposta é sim. Eu posso mitigar, eu posso reduzir essas dificuldades que eu enfrento na vida. Se eu posso ter, mas de que forma? Através da reforma interior. Hoje você está falando reforma interior, daqui a pouco nós vamos aprofundar dentro dessa reforma. E como é que eu posso chegar numa casa espírita e fazer essa reforma interior? Também vamos responder dentro dessa reflexão. Mas de que forma isso pode acontecer? Começa aí a resposta. Superando os desafios. Mas que desafios são esses? Que desafio é esse que eu tenho? Vamos conhecer esse desafio. Vejam que interessante esse desafio. A origem, nós já falamos que a origem de todas as dificuldades e das doenças, ela tem uma origem única. E qual é essa origem única? É a forma de agir de cada um, a forma desequilibrada de agir de cada um de nós. Olha, maravilhoso isso aí. Por quê? Como é que nós agimos de forma desequilibrada? Fulano é desequilibrado. Não. Todos nós temos um pequeno aspectozinho desse que está lá dentro. E quando nós deixamos ele florescer, quando nós deixamos ele falar mais alto do que a nossa razão, nós estaremos agindo de forma desequilibrada. Então, quais são? O egoísmo, tão bem abordado pela minha irmã na sua leitura inicial. O egoísmo, o ódio, o orgulho, a vaidade, a raiva, a ansiedade, a inveja, a luxúria, e por aí vai. Nós vamos falando em vários vícios que estão por aí, e à medida que eu deixo que um desses vícios prevaleça sobre a razão, prevaleça sobre o meu pensamento, o que eu estou agindo? Eu estou agindo de forma desequilibrada. E isso vai me causar algum mal ou alguma dificuldade lá na frente, porque isso vai se somatizando até que eu possa sentir tudo isso. Tranquilo até aqui, não é para todos? Isso é interessante porque a nossa irmã leu uma passagem bíblica aqui, uma passagem do Evangelho, que ela falou justamente a seguinte frase: Pilatos lavou as mãos. Pilatos foi extremamente egoísta nesse momento. Por quê? Ele pensou somente nele. Ele não pensou nos demais e nem naquele que estava lá. Mas veja só, ele pensa somente nele. Ele é inocente, mas se vocês querem, pronto, vai embora. Tinha gente que não queria, mas ele não consulta. A maioria quer, então, vai, eu não estou nele. Eu estou bem, eu vou continuar no poder, vocês vão continuar me apoiando, então eu continuo. Então ele agiu de forma egoísta. O que ele fez? Ele simplesmente fez o que a irmã colocou. Lavou a mão, deixou que o seu ego falasse mais alto. E quando ele deixa que o ego fale mais alto, o que acontece? Há um desequilíbrio físico, mental ou espiritual naquele momento. Provavelmente ele se deixou influenciar por alguma coisa e isso o levou àquela tomada de decisão.
E o que causou isso? Causou que esse reflexo, ele continua, não somente ele, como as pessoas continuam trabalhando esse mesmo, deixando que dessas causas prevaleça sobre o seu pensamento, e à medida que ela vai ocorrendo, e isso vai se repetindo, nós vamos entrando nesse ciclo vicioso. E o que vai surgir a partir daí? Vai surgir o ego. O ego falando mais alto, eu não posso ser contrariado, eu tenho que ser louvado, então eu tenho que estar sempre à frente dos demais. Quando isso começa a falar mais alto, é o meu ego falando mais alto, eu quero ser superior a algo ou a alguém. E isso vai me tornando um ciclo vicioso, e cada vez mais eu vou tendo dificuldades ou doenças, porque eu passo a não admitir as observações, as oportunidades que eu estou tendo para poder evoluir. Isso vai me causar um mal imenso. Mas como é que eu posso mudar essa atitude? É simples, muito simples, através do livre-arbítrio e mudando a atitude. Falando assim é muito fácil, mas quais são os passos? O que eu tenho que fazer? O como? Isso é que é o ponto mais importante para cada um de nós, porque, como a gente costuma dizer, o papel aceita tudo e falar é muito mais fácil. A primeira coisa que nós temos que ver que para nos sentir bem e termos saúde, o que nós vamos precisar? Nós vamos necessitar agir de forma equilibrada. É o contraponto do que está aqui. Eu estou agindo de forma desequilibrada aqui e passo a agir de forma equilibrada. Às vezes eu estou no trânsito, ou qualquer pessoa está no trânsito, e a gente assiste isso várias vezes, passa um carro, dá uma buzinada no outro. Por quê? Porque ele estava andando na velocidade da via. E o outro quer passar por ele porque ele está com pressa. Diz ele que tem pressa, porque ele tem pressa de chegar, não pressa de cometer algum desatino lá na frente. Não, a velocidade eu posso causar um acidente, eu posso ser multado. Eu tenho vários momentos que vai mostrar o desequilíbrio da pessoa. Mas eu estou com pressa. Está com pressa? Saia mais cedo, faça uma previsão, se planeje. Ou seja, tem várias formas da pessoa pensar. Existem justificativas. A pessoa está doente, está num caso de necessidade de socorro, existem justificativas. Mas, no geral, a pessoa passa e dá buzina para o outro e vai embora. Ou seja, ele está agindo de forma desequilibrada. Se ele começa a agir de forma mais humilde, serena, com equilíbrio, com paciência, fraternidade, esperança, o que vai acontecer com ele? O inverso do que acontece com o outro. Ele vai aprender a viver de forma saudável. E se ele aprende a viver de forma saudável, ele vai ter o quê? Equilíbrio físico e mental. Quando ele tem equilíbrio físico e mental, ele não agiu de forma contrária desse aqui, que estava com desequilíbrio. Então ele alcançou o equilíbrio. E quando ele alcança o equilíbrio, o que ele atinge? Ele atinge o ciclo virtuoso. E é isso que nós buscamos. O ciclo virtuoso. Eu vou conseguir tudo numa encarnação? Não. Mas as encarnações começam a soar nos nossos ouvidos como o quê? Como uma grande oportunidade de que cada encarnação eu posso melhorar um pouquinho ou um pouquinho mais, e assim eu vou melhorando, vou evoluindo, vou crescendo. Vejam que interessante. E à medida que isso vai acontecendo, eu vou atingir a evolução espiritual. Não é o objetivo de todos nós encarnados atingirmos a evolução espiritual? E se nós atingirmos, o que nós fizemos? Nós trabalhamos esse ciclo virtuoso. E, portanto, aqui está o grande desafio. É sair de uma situação de desequilíbrio e vir para uma situação de equilíbrio. Esse é o desafio. É simples? Não. Ele é hercúleo, ele é muito grande, muito difícil, e nós precisamos estar atentos. Mas como é que eu vou fazer isso? Numa casa espírita, notadamente na casa de André Luiz, posso falar, sou um trabalhador da casa, aqui tem a valorização interior. É o primeiro passo para a pessoa poder evoluir. O seu autoconhecimento é buscar essa informação, e a partir dali ele vai se planejar para sair do ciclo vicioso e vir para o ciclo virtuoso. Então vocês vejam que a casa espírita, ela já tem um remédio, basta que nós estejamos dispostos, você ter atitude, lembra do atitudinal? Ter atitude de procurar, de vir buscar. E por que é um desafio isso aqui?
porque somos espíritos imperfeitos e ainda em processo de evolução. Somos imperfeitos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que nós fomos criados simples e ignorantes, jogados num mundo cheio de vícios e experiências, o que nós estamos aprendendo? Aprendendo aquilo que não deveríamos aprender. A primeira coisa que a gente aprende. E depois nós vamos ter que consertar tudo aquilo que nós não deveríamos ter aprendido e que aprendemos. Então é um trabalho que nós temos que fazer aos poucos. Por quê? É a convivência, é o aprendizado, é a tendência, é como que a pessoa está se relacionando ali. Somos impactados pelos nossos próprios pensamentos, que ainda não aprendemos a dominá-los. Eu estou aqui, não, estou com pressa, esse camarada aqui não consegue andar na frente, vou cortá-lo aqui. Então, eu estou impactado pelo meu próprio pensamento. Eu já vou, como se diz, taxando, vou julgando aquela pessoa, falando, é um lerdo, não sei o quê, e vou cortar e saio abruptamente, ou pela esquerda ou pela direita, e vou embora pelo trânsito. Não me atento que eu estou prejudicando a mim e a todos com quem eu vou passar por ali. Eu posso fechar alguém, eu posso bater em alguém, eu posso atropelar alguém, eu posso causar um mal a qualquer pessoa que ali está. Na convivência diária do nosso meio, nós abrimos janelas para esse desequilíbrio. E quantas vezes? Nesse momento é um momento. Às vezes eu estou lá, a pessoa está lá, vou falar dos rapazes, hoje também as meninas, estão jogando futebol. Aí um vai lá, acerta a canela do outro, ele já levanta, já elogia todos os ancestrais daquele que acertou a canela dele. O que ele fez? Ele abriu a janela para o desequilíbrio. Veja que interessante. Um pequeno item, um pequeno gesto, uma pequena atitude, nós abrimos a janela para que aquele companheirinho que ali está, fala, olha, está vendo você aí? Eu gostei dessa janelinha, deixa eu mergulhar de cabeça nessa janelinha. E ele mergulha de cabeça e começa a nos intuir a tomar as atitudes equivocadas. Portanto, vencer esse desafio pode ser, meu netinho está ali, falando meu netinho. Vencer esse desafio pode ser fácil ou difícil. Só depende de quê? Da persistência. A pessoa tem que ser persistente. Da resiliência. A pessoa tem que se adaptar àquele momento, àquela dificuldade. Ele vai se adaptando porque ele se amolda aquilo e ele consegue raciocinar com lógica para vencer aquele ambiente. Então, de cada pessoa, veja que interessante, como é que nós vamos vencer esse desafio? Já conheci, já sei, mas como é que eu vou vencer esse desafio? A vitória, ou seja, para vencer, somente virá com a determinação. Ou seja, a determinação, a persistência tem que estar presente. Eu tentei hoje, não consegui, mas amanhã eu vou tentar novamente, vou conseguir, até que eu consiga. E toda vez que eu conseguir, eu tenho que comemorar, nem que seja comigo mesmo, eu tenho que comemorar. Opa, hoje eu consegui, não me deixei vencer pelo pensamento, não consegui sair correndo porque aquele está na velocidade da via. Então começa a ter um raciocínio mais lógico, mais equilibrado. E à medida que eu consigo vencer uma vez, duas vezes, três vezes, isso passa a ser algo contínuo. E isso vai fazendo bem, eu vou percebendo que eu consigo ser melhor a cada momento. Então, para isso, eu vou precisar de estabelecer planos e metas. Sim, planos e metas. Por quê? Se eu não conseguir na primeira, eu tenho que fazer uma análise, por que eu não consegui, e o que causou aquele start, o que deu input, aquilo que abriu, que desencadeou a minha tomada de decisão. O que fez com que eu tomasse aquela decisão? Se eu começo a analisar, eu vou encontrar um momento exato de algo que me incomoda. E se eu encontro esse momento exato, eu passo a combatê-lo. Eu passo a perceber que toda vez que eu me aproximo dele, eu tenho que começar a raciocinar com lógica e falar assim, opa, pera lá, deixa eu me segurar aqui um pouco. E é aí que eu começo a agir de forma diferente. Para isso, nós vamos ter que criar planos e metas conscientes. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, saber onde eu quero chegar, consistente, que sejam firmes, que sejam execuíveis, possíveis de serem executados. Eu tenho que ter compromisso com aquilo que eu fiz, eu tenho que ter conhecimento e, acima de tudo, esses planos e metas têm que ser estabelecidos sobre bases éticas e morais. Bases éticas e morais. Então vamos lá, vamos ao conhecimento. Vamos fazer de forma inversa, pegar o conhecimento e depois nós vamos voltar a falar sobre bases éticas e morais. O que é a reforma interior? Então vamos só dar uma definição de reforma interior, que é o conhecimento.
A reforma interior, primeiro, a reforma é sinônimo de renovação, de mudança. Então, se eu quero reformar alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que renovar alguma coisa. Não adianta renovar só por renovar, fazer só por fazer. Eu tenho que fazer para ficar perfeito. E eu tenho que fazer com algum objetivo. Portanto, a pessoa tem que ter consciência, lembra? O plano tem que ser consciente. Então, esse plano, essa reforma, ela tem que ser consciente de que não adianta reformar só por reformar. Reformar só por... Então, eu vou reformar. Pronto, acabou. Não, não é só isso. E nem dizer que vai reformar para atender circunstância. Eu vou reformar aqui porque eu vou receber uma visita. Não, isso é uma circunstância. Se eu vou fazer uma reforma, eu tenho que olhar a infraestrutura elétrica, eu tenho que reformar a infraestrutura de hidráulica, de esgoto, a infraestrutura de pintura. Eu tenho que ver a infraestrutura, fazer um projeto e ir por etapas. Eu primeiro faço isso, depois eu faço aquilo, e aí eu vou fazendo todas essas reformas, por etapa. A cada momento eu vou vencendo uma dessas etapas. Não vou conseguir fazer tudo de uma única vez. Tem que ter paciência. Portanto, a reforma interior é um processo contínuo de transformação moral e emocional que vai promover o quê? A evolução espiritual, aquilo que nós viemos buscar nessa encarnação. Como realizar a reforma? Por onde nós devemos começar essa reforma? Nada mais simples do que nós falarmos. Eu já estou falando há muito tempo que é começar pelo plano de ação. Pelo planejamento, um plano de ação. Traça-se um plano de ação. Olha, se eu for na valorização interior, eles vão me ensinar a fazer o plano de ação? Não, cada um vai traçar o seu plano de ação. Ele é individual. Ele é de acordo com a experiência e a necessidade de cada um. O plano de ação do irmão A é diferente do B, é diferente do Z, e cada um tem uma especificidade, porque cada um de nós tem uma personalidade e tem um ego diferente a vencer. Como elaborar esse plano? O primeiro passo para nós elaborarmos esse plano, e aí que entra o chamamento de atenção, é conhecer o Evangelho. Pois os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Evangelho, são eles que vão nos orientar e nos dar sustentabilidade para o nosso plano. Isso nada melhor, vou colocar aqui algumas máximas que são do Evangelho, só para nos alertar. Tá? Então é isso aqui que eu vou... Orai e vigiai. Está em Mateus 26, 41. Então veja, em Mateus 26, 41 está lá, orai e vigiai. Orai e vigiai é a base para um bom planejamento. Eu tenho que estar atento e olhando qual é esse momento que vai dar o início, que vai startar, que vai dar input para que eu possa agir de forma desequilibrada. Então eu tenho que estar vigiando e nesse mesmo tempo eu tenho que fazer uma prece de agradecimento toda vez que eu venço. Porque é a forma que eu tenho de comemorar a meta atingida. Como é que nós vamos fazer? Agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos irmãos, porque eles nos deram aquela atenção para que nós pudéssemos ver o momento exato de nós interrompermos aquele desequilíbrio. É esse o ponto principal. E nós temos também um outro: reconhecer e corrigir. Reconhecer e corrigir. Esse reconhecer e corrigir, ele está diluído numa parábola muito bonita. Para vocês perceberem, lembre-se daquela parábola da mulher adúltera que vai ser apedrejada naquele momento e as pessoas perguntam para Cristo se ela merece ser apedrejada e ele fala: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. O que aconteceu? Naquele momento todos eles reconheceram que eles não estavam tão livres do pecado que tinham. Eles também cometiam, eles também tinham seus momentos de desequilíbrio. Então não era somente ela, eles também. E o que ele diz? Ao final, vá e não peques mais. O que ele diz? Corrija-se, corrija as suas atitudes e mude a sua forma de ser. Então, reconhecer e corrigir. Amai e instruí-vos. Amai uns aos outros. A nossa irmã também falou: amai uns aos outros. Esse é o ensinamento do Cristo. E vem o Espírito de verdade e acrescenta mais alguma coisa: instruí-vos. Porque não adianta só amar.
Eu tenho que me instruir para que eu possa amar, ajudar. Na medida em que eu amo, eu ajudo. Na medida que eu amo, eu abraço. Na medida que eu amo, eu aceito a pessoa como ela é, com seus defeitos e suas virtudes. Todas as pessoas têm virtudes e defeitos. E se eu começo a fazer assim, meu pensamento ele já sai do ciclo vicioso e já está mergulhando no ciclo virtuoso, que o Espírito de verdade nos mostra com imensa clareza no capítulo 6, item 5. Leio que vocês vão achar muito interessante isso aí. E conhece-te a ti mesmo. Sócrates, filósofo grego da antiguidade, ele diz: conheça-te a si mesmo e conhecerás o mundo e os deuses. Então, está dentro de nós. Se eu conhecer a mim mesmo, se cada um conhecer a si mesmo, nós vamos conhecer o mundo, nós vamos conhecer os defeitos, vamos conhecer tudo. E nós não vamos mais padecer do ciclo vicioso. Nós vamos ter a nosso favor o ciclo virtuoso. Perceberam? Que interessante isso. Então, orar e vigiar são simplesmente alguns comentários. Os nossos hábitos são reflexos do nosso pensamento. Se eu penso bem, se eu penso positivo, os meus hábitos serão positivos. Se eu pensar de forma divergente, se eu pensar de forma viciosa, o que vai acontecer? Vou agir daquela forma. Se for uma pessoa irada, se for uma pessoa invejosa, se for uma pessoa orgulhosa, vai agir da mesma forma e vai prejudicar, vai entrar no ciclo vicioso. Se for uma pessoa humilde, se for uma pessoa moderada, ele vai entrar no ciclo virtuoso, porque é fruto do quê? Tudo está na mente. Conheça-te a ti mesmo, conheça o seu pensamento, conheça o seu templo interior. Todos os ambientes têm uma atmosfera formada pelos repetidos pensamentos dos seus mais assíduos frequentadores. Ora, se eu venho para uma casa espírita, se eu vou para uma igreja, se eu vou para uma reunião onde as pessoas vão discutir um tema de filosofia ou qualquer tema acadêmico, o que vai acontecer? O pensamento que ali está é um pensamento virtuoso. Agora, se eu vou para um botequim de baixa categoria, que pensamento vai estar lá naquele botequim? Nós falamos de vibração, que harmonia, que a atmosfera está ali dentro. A atmosfera vai ser a mesma. Por isso que diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então, se eu estou naquele ambiente, eu estou abrindo janelas para que aquele irmãozinho possa vir intuir, praticar algo e desequilíbrio. Mas é aqueles irmãozinhos que vão lá para ajudar os outros. Eles estão preparados, estão treinados e têm a proteção para irem até lá e atuarem de forma a resgatar aqueles irmãos encarnados ou desencarnados que estão em desequilíbrio naquele momento. Mas é temporária a passagem deles ali. Aqueles outros não se comprazem, eles vão repetidas vezes aquele ambiente. Perceberam a sutil diferença entre um e outro? Os hábitos que cultivamos, ou os lugares que frequentamos, embora seja de nossa predileção, nem sempre são saudáveis. Olha, se eu vou para um ambiente, vamos lá, guarde as distâncias aí, vou fazer um comentário, não leve para A ou B. Se nós vamos para uma discussão, um debate político, eu vou ter que tomar partido, A ou B. Não posso ficar em cima do muro. Aquela discussão ali pode me levar a tomar um partido e, às vezes, ao tomar esse partido, cometer algo que eu não gostaria de cometer. Assumir alguns compromissos que eu não gostaria de assumir. Percebe isso? Então, nós temos que saber muito bem como é que eu estou para poder entrar em determinado ambiente. Jesus recomendou a vigilância e a oração para que não caíssemos em tentação. Se selecionarmos nossas companhias e ambientes, estaremos selecionando a nossa companhia espiritual que exerce influência em nosso progresso espiritual. Aqui está a conclusão. Simples, muito simples, mas profunda, que nós vamos trabalhando. Leiam esse texto, vocês vão adorar o texto. Reconhecer e corrigir. A humildade é fundamental para nós reconhecermos os nossos erros. Se nós não formos humildes, não vamos reconhecer os nossos erros nunca. Para reconhecer os nossos erros, o primeiro passo é ouvir o que o outro percebe de nós. Se eu conseguir ouvir o que o outro percebe de nós, eu dei o primeiro passo, mesmo que seja um negocinho pequenininho,
mas eu já dei o primeiro passo para essa evolução, para exercitar a humildade. E isso é um exercício diário. Ouvir o que os outros têm a dizer sobre isso. Mas ouvir sem contrapor. Ouça. O julgamento é dele. Se ele falar bem, ótimo. Se ele não falar bem, agradece e vai embora do mesmo jeito. Devemos ter consciência das nossas fraquezas com naturalidade e sem exageros, para não resultar em sentimentos de culpa. Aqui é algo importante. Devemos ter consciência das nossas fraquezas. Eu, com essa altura toda, vou jogar basquete. Eu tenho que ter consciência que eu só vou levar, na linguagem dos basqueteiros, só vou levar toco, né? Não precisa. Basta só pôr a mão assim, eu não vou passar com a bola de jeito nenhum. Que é 2 metros e pouco, eu com 1,70 m vou ficar ali embaixo. 30 a 40 centímetros a menos do que os jogadores de basquete. Então vejam só, eu tenho que ter consciência da minha fraqueza. O que eu posso fazer? E não é porque eu vou fazer só porque eu vou vencer, sou o melhor. Não, eu tenho que ter consciência, saber o meu limite, saber a minha capacidade. Se eu não tenho altura para poder disputar no garrafão a bola, eu tenho que ter agilidade e competência de drible para poder passar a bola para aquele que é mais alto do meu time, poder fazer a cesta. Então eu tenho que ter uma competência paralela para poder atuar ali. Às vezes, o tempo pode ser pequeno para corrigirmos os nossos erros. Temos que pensar na reencarnação como uma oportunidade. Disse isso lá no início. A reencarnação é uma grande oportunidade que todos nós temos de corrigir os nossos erros. Se não for esta, será a próxima, se não for a próxima, será outra. E quantas encarnações nós já estamos aqui para corrigir esses pequenos defeitos? Há quantas encarnações nós estamos brigando com nós mesmos para sermos melhores um pouquinho mais? Devemos evitar atitudes radicais para evitar os sofrimentos desnecessários e obstáculos na caminhada evolutiva. Atitudes radicais: flagelar o próprio corpo. Flagelar o próprio corpo para dizer: vou ganhar os céus, vou evoluir espiritualmente. Não, nós temos que sim ter atitude. A única forma de nós mudarmos é planejarmos, termos atitude. Em momento nenhum está escrito lá no Evangelho que nós devemos sacrificar o nosso corpo para podermos evoluir. Pelo contrário, eles dizem: use essa ferramenta que está à sua disposição para que você possa evoluir. E para usar não significa desgastar e nem sacrificar. Significa usá-la bem. Amai-vos instruídos. Somos eternos aprendizes e devemos sempre ter interesse pela busca do conhecimento e da verdade. Nós, primeira coisa, somos espíritas, então nós aprendemos a nascer. Vivemos aprendendo o tempo inteiro e no momento do desencarne nós vamos aprender a desencarnar. Então, nós nascemos aprendendo e vamos desencarnar aprendendo. Somos aprendizes do raiar do dia ao pôr do sol. E a cada momento surge a oportunidade de agregarmos novos valores e nos reciclarmos, crescendo intelectual e moralmente. Todo momento, a cada momento, é um momento de nos reciclar, é um momento de repensar a nossa atitude, de mudar, de nos mudarmos. Então, é justamente cada oportunidade que nós temos que nós devemos refletir sobre tudo que ali está. Então, quando se faz um plano, à medida que eu vou tendo essas oportunidades, eu vou refletindo sobre tudo aquilo que está acontecendo. As oportunidades vão surgir e eu vou vencendo cada uma dessas oportunidades. Conhece-te a ti mesmo. Vamos falar de Sócrates. Eu vou até ficar um pouco mais distante por reverência a uma das mais agudas mentes mais sábias que já passaram pelo planeta Terra. No Livro dos Espíritos, nós temos a questão 919. Qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? O que o Espírito diz? Um sábio da antiguidade já disse: conhece a ti mesmo. Se eu quero melhorar, eu tenho que me conhecer. Não adianta eu querer melhorar. Lembra da reforma? Eu não vou sair derrubando parede. O que eu vou fazer com derrubar parede?
Eu tenho que conhecer o que eu quero fazer para depois derrubar a parede. Então eu tenho que ter um autoconhecimento para saber o que eu quero mudar. Aonde eu vou começar? Qual o primeiro passo dar? E a inscrição, a verdadeira inscrição, o texto completo de Sócrates, para que vocês possam refletir também junto comigo, está escrito no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, diz o seguinte: advirto-te, seja quem fores, tu, que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco encontrarás fora. Olha, se eu não encontro dentro de mim aquela criatura divina que está aqui dentro desse templo, eu não vou encontrar fora. Porque eu não consigo entender o que está fora, porque eu não consigo me entender. Eu só vou entender o que me cerca se eu me entender. Então eu preciso me conhecer para poder aceitar o mundo e ver o mundo como ele é. É a mesma coisa que estar olhando com um óculos, com a lente toda embaçada. É assim que eu estou olhando a vida. E na medida que eu me conheço, que eu vou me conhecendo um pouco mais, esse óculos vai ficando mais limpo e eu vou enxergando mais a vida. E ele continua dizendo aqui: se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras excelências? Se eu ignoro as minhas potencialidades, como é que eu vou encontrar outras excelências do lado de fora? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Então, a criatura divina está aqui dentro. O templo divino está aqui dentro. A chama divina está aqui dentro. Não está lá no Evangelho que Deus criou o homem à sua semelhança? Somos semelhantes. Iguais não, somos semelhantes. E ele diz mais ainda: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Bem simples, conhece a ti mesmo. Nós vamos conhecer o universo. O macro está fora do orbe terrestre. O orbe terrestre é a nossa experiência de vida. Mas o micro está dentro de nós. O que nós mais conhecemos? O macro, o nosso ambiente, e o que nós mais desconhecemos? O que está dentro de nós? O micro. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, afirmou Jesus. Essa afirmativa vocês vão encontrar nas cartas de João o Evangelista. Ele escreve, está lá no Novo Testamento, vocês vão ver, é muito interessante, belíssimo o texto também. Ele diz o quê? O que é verdade? Tu estás certo, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdades. Isso está no Salmo 119, no item 151. A tua justiça é uma justiça eterna. A tua lei é a verdade. Também no Salmo 119 e 142. E na carta de João, na primeira carta, são 3 cartas, o pecado é a transgressão da lei. Então toda vez que eu infrinjo a lei, toda vez que eu infrinjo uma das virtudes, sejam virtudes naturais, sejam virtudes teologais, eu estou infringindo uma das leis divinas, o que eu estou fazendo? Eu estarei cometendo uma transgressão. Percebe? Estarei agindo de uma forma não equilibrada. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então isso aqui, nós vamos encontrar nas cartas de João. É um texto que poucas pessoas gostam de ler, porque não é que ela é longa, é que ela está, justamente quando João Evangelista, ele começa a descrever sobre o Apocalipse, então está ali no início. E as pessoas interpretam isso como o início do Apocalipse, não é. Ele está simplesmente falando da reforma das pessoas para poder vivenciar um novo mundo. A pessoa não vai poder viver um novo mundo, um mundo de regeneração, se não tiver justamente esse conhecimento. Então, para que o plano de ação e as metas sejam verdadeiras e possíveis de serem alcançados, a pessoa deve ser sincera consigo mesmo e realizar um autodiagnóstico, ou seja, conhecer a si mesmo, que irá determinar as suas forças e também as suas fraquezas. Então, a partir desse autodiagnóstico, eu posso conhecer. Nisso aqui, realmente eu consigo vencer, eu tenho essa competência, esse aqui é o meu ponto fraco, eu tenho que vigiar um pouco mais, tenho que estar mais atento a ele, e é assim que nós vamos fazer.
Para tanto, aqui vai um modelo de autodiagnóstico. Esse modelo não significa dizer que ele é único, ele não é único e nem que ele é o melhor. Existem vários, mas esse é um deles. E dentro deles, aqueles 4 aspectos iniciais, lembra? Família, pessoa, trabalho e fé, eles estão presentes. Foram subdivididos em 3 subgrupos, cada um desses quadrantes. Então eu tenho aqui, na saúde, eu tenho emocional, física e psíquica. Então cobri aqui a saúde. Dentro do emocional tem várias subdivisões. Dentro do físico tem várias subdivisões, assim sucessivamente. Dentro do pessoal, eu tenho o profissional, o trabalho e tenho o social. O trabalho, porque ele tem a carreira, oportunidade, sucesso, e o social, é o relacionamento, o esporte e o lazer. Porque às vezes as pessoas negligenciam principalmente o lazer. A pessoa não deve viver só de trabalho. Ele também tem que ter um momento de lazer. Ele tem que fazer aquilo que ele gosta de fazer, que ele sente prazer. Então, é um desejo, mas aquele desejo tem que fazer o bem para ele e para os seus semelhantes, para a sociedade. Não é que ele tem um desejo e vai fazer, está fazendo bem para mim, mas não está fazendo para o outro. Não. Eu tenho que ter justamente a responsabilidade socioambiental. Está lá na fé. Eu tenho que ter religião, religiosidade, e aí vai uma diferença entre religião e religiosidade. Religião, todos nós estamos aqui, nossa religião é espírita. A religião espírita, ela tem as suas orientações para a conduta moral, ela tem suas orientações para a sua conduta como ser humano, e o que a pessoa pode fazer para conviver em sociedade. Então ela prega algumas atitudes de cada um de nós, e ela prega isso constantemente. Praticar tudo isso, lembra? Isso aí é o conhecimento, é cognitivo. Mas se eu não tenho atitude, faltou atitude, eu não vou conseguir colocar isso em prática. E quando eu não coloco isso em prática, eu não tenho religiosidade. Então você vê a diferença entre um e outro. Eu posso ter uma religião, ter conhecimento, mas se eu não tenho atitude e não coloco em prática, eu não tenho religiosidade. Ter religiosidade é ter atitude, ter vontade, ter determinação e colocar em prática. Fazer aquilo e ajudar as pessoas. Fazer aquilo e ser verdadeiro em tudo aquilo que ele aprendeu. E família? Família tem a educação, e a educação é a educação acadêmica, a educação religiosa, a educação moral, a educação familiar. Então tem vários aspectos da educação que tem que ser tratado a partir daí. É o amor que cada um tem para dar para o outro. A convivência no lar e as relações familiares. Isso. Nós vamos aqui a um exemplo de diagnóstico. Vamos supor que uma pessoa qualquer um de nós, respondeu a esse auto-questionamento, esse autodiagnóstico, e respondeu da seguinte forma. Veja que interessante. Analisando esse gráfico, por onde vocês começariam um plano de ação? Nós vamos atacar, por exemplo, o emocional? Não, o emocional está até bem elevado. A saúde emocional está até boa. Eu tenho que começar a atacar justamente a religiosidade. Se ele está, e aí eu vou trabalhar somente o conceito do Espiritismo, que é a religião que eu conheço e que eu pratico. Se ele está numa casa espírita e recebe todos os ensinamentos e a religiosidade dele está baixa, vamos começar pensando o que ele está fazendo. Eles têm compromisso com a sociedade? Tem, eu vou lá, faço a sopa, eu sou caridoso, eu dou coisas para casa. Ok, mas ele está lá com a vassoura varrendo a casa dele. Então ele varreu a casa dele, pegou, abriu o portão, pegou o lixo e jogou na sarjeta. Ele tem responsabilidade social? Não tem. Porque aquele lixo vai para o bueiro e vai lá para o córrego, vai entupir o córrego e vai inundar a casa daquelas pessoas menos favorecidas que não têm condição de morar em nenhum outro local e tiveram que construir um barraquinho de lona para viver ali, para dormir ali. Qual a responsabilidade social? Ele pode até lá levar sopa para aquelas pessoas, mas ele não teve responsabilidade social para tratá-los com dignidade. Então, dignidade começa naquele momento em que eu não jogo uma balinha no chão, em que eu respeito a posição do outro, que eu vejo a forma do outro agir e respeito. Primeiro eu tenho que ver por que ele está agindo,
para depois tomar uma atitude. E se eu melhoro essa condição aqui, se eu melhoro essa condição de religiosidade, o que vai acontecer? Ele vai começar a ver que a condição física dele, às vezes ele está negligenciando. Então ele começa a trabalhar um pouco mais a condição física, porque dentro da doutrina também diz: cuide do físico, cuide do espírito, cuide do emocional. Então, é o psíquico, o emocional e o físico. Eu tenho o somatório dos três para que eu possa estar em equilíbrio. E se eu tenho esse equilíbrio, eu estou praticando a religiosidade. Então eu tenho que começar a trabalhar aqui. Percebendo? Como uma coisa vai impactando na outra. E até que eu tenha, o ideal é o equilíbrio todo mundo ou não. Aqui no grau 10. Mas se eu não tiver, mas tiver tudo aqui no 8, no 7, no 9, isso tá bom, mas tem que estar harmônico. Nós não tão desequilibrados como está aqui. É isso que nós buscamos dentro da reforma interior. Ter esse equilíbrio. Na casa de André Luiz, lá na valorização anterior, tem isso. Provavelmente tem até um gráfico melhor do que esse, tem um diagnóstico melhor do que esse para apresentar para vocês. Então aqui é um exemplo somente que eu estou trazendo para vocês. Portanto, a renovação interior, essa renovação que nós buscamos, ela é fruto da determinação e resiliência. Determinação e resiliência na perseverança de transformar a pedra bruta que é o ser humano, somos nós, em joia preciosa. Aí sim, nós atingimos a plenitude. E ao atingirmos isso aí, eu quero agradecer a vocês, oferecendo um referencial bibliográfico para todos vocês e muito obrigado.